Tudo começou com uma oração, mas não era uma oração comum. Era um clamor desesperado, insistente, lançado ao céu por um homem que não suportava mais o que via ao seu redor. Corrupção nos tribunais, violência nas ruas, líderes mergulhados em egoísmo, o justo sendo esmagado como pó. E diante de tudo isso, Deus parecia estar em silêncio. Abacuque não pediu bênçãos, não implorou por prosperidade, não buscou vitórias sobre inimigos. Ele queria justiça, mas o que ele recebeu em resposta foi algo que nem os olhos mais atentos da profecia esperavam. Um juízo vindo de onde menos se imaginava. Uma resposta que mais parecia um novo problema. O que fazer quando a resposta de Deus é mais difícil de entender do que o silêncio dele? Algumas perguntas são tão profundas que atravessam os séculos e ainda ecoam aqui dentro da gente. E quando uma delas encontra espaço na sua mente, é sinal de que você está no lugar certo. Aproveita e já se inscreve no canal, porque tem muito mais verdade escondida nas entrelinhas das Escrituras do que costumam contar por aí. Pouco se sabe sobre os detalhes da vida pessoal de Abacuque, o que, por si só, já carrega um certo mistério. Não há genealogias extensas ligadas ao seu nome, nem registros de sua linhagem sacerdotal, como ocorre com outros profetas. Sua identidade é revelada quase que exclusivamente por meio do conteúdo do seu clamor. No entanto, o tom íntimo, reflexivo e angustiado de suas palavras nos permite vislumbrar não apenas o contexto político e espiritual do seu tempo, mas também o retrato de um homem profundamente afetado pela realidade que o cercava. Ele não se coloca acima do povo, mas entre eles, sofrendo junto, questionando, clamando. É um profeta que não fala para o povo em nome de Deus, como era comum, mas fala com Deus em nome do povo. A época em que Abacuque escreve suas palavras é marcada por instabilidade e corrupção. Tudo indica que o livro foi escrito durante os últimos anos do reino de Judá. Talvez durante o reinado de Joaquim, quando a nação estava espiritualmente decadente e politicamente ameaçada por potências estrangeiras. A justiça havia se tornado distorcida e os líderes estavam entregues à violência e à exploração dos mais vulneráveis. Abacuque olha ao redor e vê a decadência moral se espalhando como uma praga. Ele sente o peso do que está por vir e sua alma parece esmagada pela antecipação do juízo. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não inicia sua mensagem com um anúncio divino. Ele começa com uma queixa. A sua primeira palavra é um grito. Até quando, Senhor? Ele não faz rodeios, vai direto ao ponto, como quem já orou muitas vezes e não obteve retorno. Há algo de profundamente humano nisso. Quem nunca se sentiu ignorado em oração? Quem nunca teve a impressão de que Deus está em silêncio quando o coração mais precisa de uma resposta? Esse é o solo onde Abacuque pisa, o solo duro da espera sem explicações. Abacuque representa aquele tipo de servo de Deus que não tem medo de expor suas dúvidas, suas dores, suas perguntas não respondidas. Ele não se encaixa no estereótipo do crente que tem todas as respostas. Sua fé é marcada pela sinceridade, pela inquietação e pelo desejo genuíno de compreender os caminhos de Deus. Seu nome, inclusive, pode significar abraçador ou aquele que luta com Deus em oração, o que reflete perfeitamente sua postura diante da crise. Ele não abandona a fé, mas também não finge que está tudo bem. Ele abraça a tensão. Há algo profundamente relevante nesse retrato do profeta. Em uma era de superficialidade espiritual, em que muitos confundem fé com negação da realidade, Abacuque nos ensina que o relacionamento com Deus pode incluir o conflito, o lamento e até o questionamento. Sua vida e sua escrita nos convidam a abandonar fórmulas religiosas vazias e a nos aproximar de Deus com autenticidade.
Porque às vezes as orações mais sinceras nascem justamente das feridas mais profundas. Quando Abacuque levanta sua voz, ele não está simplesmente fazendo uma reclamação qualquer. O que transborda de seus lábios é o tipo de lamento que já foi repetido tantas vezes que, de tanto não ser ouvido, começa a soar como um eco em um vale vazio. Ele pergunta por quanto tempo ainda precisará clamar por socorro, sem receber qualquer resposta. O verbo clamar, usado ali, carrega a ideia de um grito angustiado, de uma súplica desesperada. Esse não é um pedido casual, mas um apelo de alguém que se vê cercado por injustiça, violência e impunidade. A angústia de Abacuque não é apenas por ele mesmo. Seu coração está dilacerado pelo que acontece ao seu redor. Ele observa a maldade prosperando nas ruas de Jerusalém, enquanto os justos são oprimidos e os perversos triunfam. Ele vê a lei sendo ignorada, os tribunais corrompidos, a moral pública em ruínas. Mas o que mais o inquieta não é a maldade dos homens, é o silêncio de Deus diante de tudo isso. Como pode o Senhor da Justiça assistir a tamanha perversidade sem intervir? Esse sentimento de abandono por parte de Deus não é exclusividade de Abacuque. Outros salmistas, como Davi, também clamaram com a alma em agonia, perguntando onde estava o auxílio divino. Mas em Abacuque há algo ainda mais doloroso, a percepção de que Deus está vendo tudo, mas permanece inerte. Ele não apenas questiona o tempo da resposta, mas a própria ausência dela. E isso se torna um enigma espiritual. Como conciliar a bondade divina com a permissividade diante da maldade? Talvez, em algum momento da vida, cada pessoa se depare com esse tipo de dilema. Uma enfermidade incurável, uma tragédia inesperada, uma injustiça que persiste mesmo após inúmeras orações. O coração do fiel começa a se perguntar se Deus está ouvindo e, se está, por que não age? Essas perguntas não são sinais de incredulidade, mas de um tipo de fé que se recusa a ser superficial. A dor de Abacuque não é por falta de fé, mas justamente porque crê que Deus poderia agir e ainda não o fez. O clamor de Abacuque nos revela que, muitas vezes, o verdadeiro diálogo com Deus começa onde a religiosidade termina. Não há máscaras em sua oração. Não há tentativas de manipular a vontade divina. Há apenas um coração nu diante do Criador, implorando por justiça e ansiando por respostas. E ainda que, naquele momento, o céu parecesse fechado, o clamor do profeta não se calou. Porque, em última instância, orar não é apenas esperar por respostas, mas manter viva a esperança de que Deus, em seu tempo, há de se revelar. A alma de Abacuque estava suspensa entre dois extremos quase inconciliáveis: a fé em um Deus justo e a frustração diante da aparente ausência de justiça. Essa tensão não é nova no relato bíblico. Jó, por exemplo, experimentou algo semelhante ao tentar entender por que o sofrimento lhe sobrevinha sem causa aparente. Mas Abacuque enfrenta um paradoxo diferente. Ele não é uma vítima direta do mal, mas um espectador do colapso moral de sua nação. E isso o dilacera por dentro. É como se Abacuque estivesse tentando sustentar sua fé, enquanto tudo ao seu redor desmorona. Ele acredita na justiça de Deus, mas essa crença começa a ser corroída pela realidade que vê com seus próprios olhos. E o mais desconcertante é que, mesmo em meio à frustração, ele continua falando com Deus. Isso revela um tipo de espiritualidade madura, que não se baseia apenas em bênçãos recebidas, mas em um compromisso com o diálogo, ainda que doloroso, com o eterno. Essa experiência de habitar o espaço entre fé e frustração é mais comum do que se imagina. É o lugar onde muitos crentes vivem quando suas orações não são respondidas como esperavam. Quando os milagres não acontecem, ou quando os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam.
Abacuque nos mostra que esse espaço pode ser fértil, não para respostas fáceis, mas para uma fé mais profunda, forjada no silêncio e na espera. A frustração de Abacuque não é expressão de fraqueza, mas um sinal de que ele leva Deus a sério. Ele se recusa a espiritualizar a injustiça ou a usar frases prontas para justificar o que está acontecendo. Ele quer entender. Ele quer uma resposta que faça sentido, não apenas teologicamente, mas existencialmente. Esse desejo é legítimo. Deus não despreza corações que o buscam com honestidade, mesmo quando essa busca vem acompanhada de dor e indignação. Abacuque nos convida a permanecer na tensão, sem desistir da fé. Ele nos ensina que questionar Deus não é o mesmo que abandoná-lo. Pelo contrário, só questiona quem ainda acredita que ele pode responder. E nesse território frágil e sagrado, onde a fé se mistura com a frustração, começa a nascer uma espiritualidade mais robusta, menos triunfalista, mas muito mais real. A pergunta de Abacuque, registrada logo no início do capítulo 1, não é apenas uma expressão de desespero, é uma acusação embutida, um grito contra a aparente demora de Deus. Quando ele diz, "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?", ele dá voz ao que muitos gostariam de dizer, mas temem ser irreverentes demais para admitir. Essa pergunta quebra o silêncio da religiosidade formal e nos coloca diante de um Deus que, por vezes, parece demorar mais do que a dor pode suportar. O profeta não está apenas esperando respostas, ele está lutando para entender o silêncio do céu. Esse "até quando" é um grito antigo. Moisés o usou quando o povo murmurava no deserto. Davi o repetiu em diversos salmos, como no Salmo capítulo 13, onde ele clama, "Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Jeremias também o bradou, em meio às lágrimas pelo seu povo. Essa pergunta atravessa gerações de servos de Deus, e sua permanência nas Escrituras nos mostra que ela não é sinal de fraqueza espiritual, mas de intimidade. Só quem conhece a Deus o bastante ousa confrontá-lo com honestidade. A forma como Abacuque expressa sua angústia nos revela que ele não espera uma simples explicação. Ele quer uma intervenção. Ele quer que Deus se mova com urgência diante da opressão, da violência e da decadência moral. Mas quando nada acontece, ele se sente traído por uma promessa não cumprida, por um caráter divino que deveria agir em favor dos justos. Essa sensação de descompasso entre o que se crê e o que se vê é o que torna sua oração tão poderosa, porque ela brota do choque entre a teologia e a realidade. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Abacuque não está apenas perguntando por quanto tempo vai sofrer. Ele está perguntando por quanto tempo Deus tolerará a injustiça. Ele não está centrado em si mesmo, mas no caráter do próprio Deus. Isso mostra que seu clamor não é egoísta, mas um zelo pela santidade divina. É como se dissesse, "Senhor, tua justiça não deveria tolerar o que está acontecendo." Essa é uma oração ousada, que parte do conhecimento íntimo da natureza de Deus e que exige coerência entre quem Deus é e o que Ele permite. Essa ousadia é o que transforma Abacuque em um profeta tão singular. Ele não teme parecer irreverente, pois sua oração é feita com temor e reverência. Ele sabe com quem está falando. Sua pergunta desconfortável revela uma fé que insiste em esperar de Deus aquilo que Ele mesmo prometeu ser. É uma fé que não se satisfaz com o silêncio, mas também não abandona o altar. Mesmo sem entender, Abacuque continua de joelhos. E é nesse lugar de persistência que a revelação começará a se desenrolar. A dor de Abacuque é agravada pela constatação de que a violência não é um evento isolado, mas uma estrutura que se tornou comum em seu tempo. Ele observa a injustiça não como exceção, mas como rotina,
Porque há destruição e violência diante de mim. Há contendas e litígios se suscitam, ele declara, numa mistura de perplexidade e revolta. A descrição é de uma sociedade que perdeu o senso de certo e errado. Os que deveriam aplicar a justiça se tornaram seus maiores violadores. E o povo vive oprimido sob o peso de decisões corruptas. Essa realidade não está distante de outras passagens bíblicas que denunciam o colapso moral de Israel e Judá. Em Isaías capítulo 1, o profeta denuncia líderes que trocam justiça por suborno e oprimem órfãos e viúvas. Em Miqueias capítulo 3, vemos a descrição de juízes que detestam o bem e amam o mal. Abacuque está inserido nesse mesmo cenário, e seu coração profético não consegue ficar em silêncio diante da distorção da justiça. Ele não está apenas indignado, ele está quebrado por dentro, porque a terra que deveria refletir a santidade de Deus, agora exala o cheiro da injustiça. O profeta parece não compreender como o Deus que abomina a violência pode permitir que ela prospere. O contraste entre a santidade de Deus e a sujeira da sociedade é insuportável para ele. E o mais perturbador é que essa decadência parece não provocar nenhuma reação divina. A lei foi paralisada. O direito não se manifesta. Os perversos cercam os justos. E Abacuque observa tudo isso como quem grita por socorro e só ouve o eco da sua própria voz. É possível que Abacuque estivesse esperando por um avivamento, por um movimento de purificação que restaurasse a aliança do povo com Deus. Mas ao invés disso, tudo o que vê é deterioração. E isso faz com que a alma do profeta entre em conflito. Se Deus é santo, por que permite que a iniquidade se fortaleça? Se ele é justo, por que os tribunais estão corrompidos? Se ele é o defensor dos pobres, por que os oprimidos continuam sendo esmagados? Essas perguntas se tornam como espinhos na alma de quem ama a Deus e também ama a justiça. O peso da injustiça é um fardo que o profeta carrega não apenas em palavras, mas no espírito. Ele sente cada dor do povo como se fosse sua. Essa empatia é uma característica marcante dos verdadeiros intercessores. Abacuque não está apenas observando o caos. Ele está vivendo dentro dele, clamando como quem sangra. E mesmo sem entender por que Deus demora a agir, ele não deixa de interceder. Porque para os que carregam o coração de Deus, a dor do outro nunca é ignorada. A tensão que vai crescendo no coração de Abacuque atinge um ponto crítico, quando ele começa a lidar com a sensação de que Deus está inerte. O problema não é apenas a presença do mal, mas a aparente passividade divina diante dele. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele questiona. O que mais o desconcerta não é o sofrimento em si, mas o fato de que Deus permite que ele veja tudo isso sem agir imediatamente. O profeta se sente esmagado por uma visão que não pode transformar. Esse sentimento não é incomum nas Escrituras. O Salmo 73, escrito por Asaf, descreve um dilema semelhante. Os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem, e Deus parece distante. Também em Eclesiastes, capítulo 8, encontramos o desabafo de que muitas vezes o juízo parece tardar demais. Abacuque está inserido nessa tradição bíblica de homens que amaram tanto a Deus que não aceitaram o aparente descompasso entre sua santidade e sua demora. E nesse desconforto, há reverência, não rebeldia. Quando a alma espera e não encontra resposta, ela começa a criar perguntas difíceis. Abacuque observa os acontecimentos e parece não encontrar lógica espiritual neles. A justiça foi deformada, o direito virou moeda de troca, e Deus, que sempre foi o defensor dos fracos, agora parece ausente.
Mas o mais duro é que é o próprio Deus quem permite que o profeta veja essas coisas. O verbo mostrar, usado no texto hebraico, sugere uma revelação ativa. Deus não está apenas permitindo a dor, Ele está conduzindo o profeta a enxergá-la. Esse detalhe é crucial. Deus não revela para distrair, Ele mostra para preparar. Ao abrir os olhos de Abacuque para a realidade, o Senhor está moldando o coração do profeta para algo maior. Ele está formando um intercessor, não um mero espectador. Mas o processo é doloroso. Enxergar a iniquidade sem poder combatê-la, entender a opressão sem receber resposta, é um fardo que poucos estão dispostos a carregar. Abacuque, porém, permanece. Ele não fecha os olhos, não endurece o coração. Ele continua vendo, orando, esperando. Esse desconcerto diante do invisível é parte do caminho da fé. Há momentos em que Deus permite que vejamos coisas que não entendemos, não para nos confundir, mas para nos refinar. Abacuque está sendo preparado para ouvir algo que mudará sua visão de mundo. Mas antes de receber a resposta, ele precisa enfrentar o desconforto do silêncio, porque muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus está construindo uma nova forma de enxergar. Depois de tanto silêncio, Deus finalmente responde ao clamor do profeta. Mas a resposta que vem do céu não alivia a angústia, pelo contrário, a intensifica. Ao invés de prometer restauração imediata, Deus revela algo que desconcerta Abacuque. Ele está levantando os caldeus, um povo cruel e impiedoso, para executar juízo sobre Judá. Essa revelação, registrada no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, é como um golpe duplo. O profeta pediu justiça, mas o instrumento dessa justiça parece ser ainda mais perverso que os próprios injustos de Judá. A primeira reação de quem lê esse trecho pode ser de confusão. Como pode um Deus santo usar uma nação violenta para corrigir outra? Deus não está apenas permitindo que os caldeus avancem, Ele está os enviando. Isso desafia a lógica humana e mexe profundamente com os alicerces da teologia do profeta. Abacuque havia clamado por correção, mas esperava por uma purificação interna, talvez um avivamento espiritual. No entanto, o que recebe é o anúncio de uma invasão brutal, promovida por um povo idólatra. O desconcerto de Abacuque é legítimo. Deus não está apenas permitindo o mal, Ele está utilizando-o como ferramenta. Essa ideia, por mais desconfortável que pareça, não é isolada nas Escrituras. No livro de Isaías, capítulo 10, Deus chama a Assíria de vara da minha ira, instrumento usado para disciplinar Israel. Depois, no entanto, Ele também julga a Assíria pela arrogância. Isso nos mostra que Deus pode usar impérios ímpios como instrumentos temporários de juízo, sem endossar sua maldade. Ele continua soberano, mesmo quando age de formas que não compreendemos. O problema é que o coração humano raramente está preparado para lidar com respostas divinas que contradizem seus desejos. Abacuque queria uma resposta restauradora e recebe uma resposta destruidora. Mas há algo profundo nisso. Deus não se curva às expectativas humanas. Ele não responde para agradar, responde para redimir. E por vezes, a redenção começa com o juízo. A resposta de Deus é inesperada, mas carrega um propósito oculto: purificar a nação, ainda que por meio do fogo. O choque que Abacuque sofre aqui revela uma das tensões mais delicadas da vida espiritual. A de aceitar que, por vezes, Deus usa meios desconfortáveis para produzir fins gloriosos. A resposta inesperada não elimina a fidelidade divina, apenas a manifesta de um modo que foge ao nosso controle. E é nesse ponto que a fé precisa amadurecer. Abacuque ainda não entende tudo, mas começa a perceber que Deus não está ausente. Ele está de fato agindo, mesmo que de um jeito que quebra nossas expectativas. A descrição que Deus dá dos caldeus é perturbadora.
Ele o chama de nação amarga e impetuosa, que marcha por toda a terra para apoderar-se de moradas que não são suas. São retratados como dominadores rápidos, cruéis e cheios de soberba. O profeta, ao ouvir isso, entra em crise. Como pode o Senhor, que é eterno e puro, usar um instrumento tão contaminado para executar juízo? A imagem do invasor se aproxima mais de um monstro desgovernado do que de um agente divino. É uma visão que perturba a alma do justo. Abacuque vê os caldeus como uma ameaça ainda maior do que a corrupção interna de Judá. Eles não têm compaixão, zombam de reis, fazem de príncipes um escárnio e atribuem sua força ao próprio Deus. A violência. Essa descrição está no capítulo 1, dos versículos 6 ao 11, e é carregada de ironia. Deus os usará, mas eles não sabem que estão sendo usados. Para eles, a conquista será mérito próprio. Para Deus, será parte de um plano maior, que nem mesmo os ímpios conseguem compreender. O profeta está perplexo porque esperava uma ação divina que reafirmasse a justiça e a pureza. Mas os caldeus representam o oposto disso. Eles são tudo o que um povo santo deveria rejeitar. O fato de Deus escolhê-los como ferramenta de correção parece contradizer seu próprio caráter. E é aqui que Abacuque entra em uma das maiores crises teológicas de sua jornada. Ele não está duvidando do poder de Deus, mas tentando reconciliar o juízo divino com a santidade divina. Como o puro pode usar o impuro sem se contradizer. Esse dilema não é apenas teórico. Ele toca em dores reais, de quem já viu homens maus prosperarem, enquanto os justos sofrem. Toca na angústia de ver sistemas injustos vencendo, líderes corruptos se fortalecendo, e orações sinceras parecendo ineficazes. Abacuque verbaliza esse sentimento de quem não entende como o mal pode ser parte de um processo divino. Mas ao mesmo tempo, ele não se rebela. Ele continua questionando com reverência. É como se dissesse: Senhor, eu não entendo, mas ainda estou aqui. Os caldeus representam algo que muitos de nós enfrentamos, a ação de Deus por vias que consideramos inaceitáveis. São os momentos em que a resposta vem disfarçada de tragédia, em que a mão de Deus parece dura demais para ser chamada de amorosa. Abacuque está aprendendo que a soberania divina ultrapassa nossa moralidade humana. E embora isso não elimine o desconforto, abre espaço para uma fé mais profunda, aquela que confia mesmo quando não compreende. A reação de Abacuque à revelação divina é um misto de choque e incredulidade. Ele começa a argumentar com Deus, não por rebeldia, mas por zelo pela integridade do caráter divino. Ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Essa declaração, no versículo 13 do capítulo 1, resume sua crise. O remédio proposto por Deus parece mais devastador do que a própria enfermidade do povo. É como tentar curar uma ferida com veneno. A fé de Abacuque está sendo profundamente desafiada. Ele acreditava em um Deus justo, compassivo e zeloso por sua aliança com Judá. Agora, esse mesmo Deus está usando um povo perverso como instrumento. O profeta teme que, ao aplicar tal correção, o resultado seja a destruição total do povo escolhido. Sua preocupação não é apenas com o castigo, mas com a proporção dele. O remédio, se aplicado sem medida, pode matar o paciente, e isso o deixa inquieto, quase desesperado. Essa tensão entre juízo e misericórdia é um tema recorrente nas Escrituras. Em Lamentações, capítulo 3, Jeremias declara que o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Isso mostra que o coração de Deus não se deleita no castigo, mas também não ignora a necessidade de correção. O problema é que, da perspectiva humana, essa linha é muitas vezes invisível. Quando o sofrimento se torna grande demais, começamos a duvidar da justiça de Deus.
Abacuque está nesse ponto, tentando enxergar onde termina o castigo e começa a destruição. Ele usa a imagem de homens sendo tratados como peixes do mar, pescados impiedosamente pelos caldeus, que depois celebram suas vitórias como se fossem conquistas divinas. Essa metáfora é forte e carregada de ironia. O profeta está dizendo: o Senhor vai permitir que eles façam isso e depois fiquem se vangloriando, como se tivessem vencido por si mesmos. A ideia de um povo cruel sendo exaltado no processo de disciplinar outro é quase insuportável para quem crê na justiça divina. Mas mesmo diante desse dilema, Abacuque não desiste de dialogar com Deus. Ele está abalado, mas ainda sustentado por sua reverência. Ele argumenta, questiona, protesta, mas não abandona o altar. Isso mostra que a verdadeira fé não se resume a aceitar tudo sem pensar, mas a confiar mesmo quando se pensa demais e as respostas não são claras. O remédio parece pior que a doença. Mas a fidelidade de Abacuque permanece. Ele ainda acredita que há algo além da dor, e é isso que o mantém orando. Abacuque se vê diante de um dilema devastador. O juízo está vindo, mas a justiça parece cada vez mais distante. O profeta, até então um intercessor em agonia, agora assume o papel de alguém que observa o conflito entre o que sabe sobre Deus e o que presencia na história. Ele entende que Deus é soberano, que não abandona seu povo, que tem propósitos eternos, mas nada disso explica, na sua ótica imediata, a desproporção do castigo que Judá está prestes a sofrer. A perplexidade se transforma em um tipo de reverência inquieta, que clama por coerência entre o caráter divino e a ação visível no mundo. Essa tensão entre a teologia aprendida e a realidade vivida é algo que muitos fiéis experimentam em momentos de crise. Abacuque não abandona sua fé, mas sua alma geme entre os escombros de uma compreensão incompleta. Ele sabe que Deus é bom, mas vê os perversos vencendo. Ele crê que Deus é justo, mas presencia os caldeus dominando com arrogância. Essa perplexidade o faz lembrar que nem sempre os justos terão respostas prontas, mas nunca estarão abandonados. O livro de Salmos, capítulo 73, descreve esse mesmo conflito, quando Asaf confessa ter quase perdido a fé ao ver o sucesso dos ímpios. É importante perceber que Abacuque não tenta domesticar Deus em seu discurso. Ele não oferece explicações simplistas, nem tenta justificar a dor. Ele apenas apresenta a Deus suas contradições internas. Isso o torna um modelo extraordinário de espiritualidade madura. O justo perplexo não é o que perdeu a fé, mas o que a mantém mesmo quando o chão treme. Ele não se torna cínico, tampouco indiferente. Ele permanece sensível, mesmo sem entender. E é justamente essa sensibilidade que mantém viva sua relação com o Criador. Muitos hoje vivem essa mesma inquietação espiritual. Oram por justiça e veem a impunidade se multiplicar. Pedem socorro e encontram silêncio. Creem na bondade de Deus, mas são feridos por tragédias. Abacuque dá nome a essa dor. Ele mostra que não é preciso negar a realidade para continuar crendo. O dilema do justo é, muitas vezes, o laboratório onde Deus forma profetas mais profundos, intercessores mais sensíveis e crentes mais humanos. A perplexidade não é o fim, é o campo onde a fé deixa de ser teórica e se torna vivida. Nesse ponto da narrativa, Abacuque nos ensina a arte de se manter diante de Deus, mesmo quando tudo dentro de nós grita por respostas. O justo perplexo não foge, não se endurece, não silencia sua alma, ele a despe diante do Senhor. E ao fazer isso, mesmo sem saber, ele já está começando a ouvir a resposta que tanto deseja. Abacuque está suspenso entre o que conhece de Deus e o que enxerga na realidade. Ele se recusa a abandonar a fé, mas também não finge que está tudo bem.
Ao confrontar a aparente contradição entre a santidade divina e o uso dos caldeus como instrumento de juízo, o profeta revela um tipo de fé que não se apoia em circunstâncias, mas na essência de quem Deus é. Ele diz: "Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo?" Essa declaração, no versículo 12 do capítulo 1, mostra que mesmo em crise, Abacuque ainda se ancora no caráter eterno do Senhor. A fé que emerge aqui não é aquela de quem espera bênçãos imediatas ou respostas lógicas. É uma fé que escolhe permanecer, mesmo quando os caminhos de Deus parecem atravessar o vale da escuridão. Essa é a mesma fé que Jó manifestou ao declarar: "Ainda que ele me mate, nele esperarei", conforme registrado em Jó, capítulo 13, versículo 15. Não se trata de passividade, mas de um tipo de rendição reverente, uma disposição de confiar que Deus é bom, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Abacuque entende que sua lógica é limitada e que a justiça de Deus opera em níveis que ele não consegue alcançar. Mas isso não o impede de continuar buscando. A fé para ele não é a ausência de perguntas, mas a disposição de fazer perguntas na presença de Deus. Ele não teme parecer frágil diante do Senhor. Na verdade, é sua vulnerabilidade que o torna um homem de fé, porque só quem confia de verdade ousa abrir a alma com tamanha transparência. A contradição aparente não o destrói, o amadurece. Abacuque percebe que fé não é apenas acreditar que Deus fará o que pedimos, mas confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não nos explica. A confiança do profeta é dolorosa, mas real. Ele não vê a justiça, mas continua crendo no justo. Ele não entende o processo, mas não solta a mão do oleiro. E isso transforma seu clamor em algo mais profundo. Já não é apenas um pedido por justiça, mas uma busca por comunhão. Neste ponto da caminhada, Abacuque nos ensina que a fé mais pura não é aquela que espera resultados, mas a que se ancora no caráter de Deus. Mesmo diante de contradições, dúvidas e crises, ele continua falando com o Senhor. Isso não o torna um crente fraco, o torna um homem cujo coração aprendeu a confiar, mesmo sem compreender. Depois de despejar sua alma, Abacuque não se apressa em buscar outra explicação. Ele se coloca em posição de vigia. Ele diz: "Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e estarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá." Essa atitude marca uma mudança importante. O profeta, que antes apenas falava, agora escolhe ouvir. O silêncio que tanto o afligia agora se transforma em uma postura ativa de espera. Ele entende que para ouvir Deus não basta clamar, é preciso se posicionar para escutar. Essa mudança está registrada no início do capítulo 2. Esse movimento de Abacuque revela um ensinamento precioso. Quem deseja respostas do céu precisa aprender a cultivar o silêncio interior. O ruído da alma inquieta pode abafar a voz de Deus. Ao subir à torre de vigia, o profeta não está apenas assumindo uma postura física, ele está ajustando sua alma. Ele reconhece que Deus fala, mas nem sempre do jeito que esperamos. E muitas vezes é no silêncio da vigília que a revelação se manifesta. Essa imagem remete à atitude de outros homens de Deus que aprenderam a ouvir no silêncio. Elias, por exemplo, esperava ouvir o Senhor no fogo ou no terremoto, mas foi no sussurro suave que Deus se revelou, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 19. Ouvir o indizível exige sensibilidade, paciência e humildade. Abacuque compreende isso. Ele decide esperar. E essa espera, longe de ser uma pausa vazia, se torna um ato de adoração. O posicionamento do profeta sobre a torre nos ensina algo ainda mais profundo. Há lugares espirituais que só se acessam quando deixamos o chão das reclamações e subimos ao alto da vigilância. É nesse lugar que o céu começa a se abrir.
Deus responde aos que esperam com reverência, aos que se calam com fé, aos que não buscam apenas consolo, mas direção. A torre de vigia não é um refúgio da dor, é o palco da revelação. Abacuque está nos ensinando a arte de ouvir Deus em tempos em que tudo parece ruir. Ele nos convida a não desistir de esperar, mesmo quando as palavras cessam. Porque há um tipo de resposta que não vem em voz audível, mas em luz interior. E quando nos colocamos na torre, com o coração aquietado, podemos finalmente perceber que o céu nunca esteve em silêncio. Apenas estávamos em lugares baixos demais para ouvir. Abacuque, agora em silêncio sobre a torre de vigia, começa a experimentar algo que não estava buscando: transformação. Ele iniciou sua oração clamando por justiça externa, pedindo uma ação visível contra o mal. Mas, ao esperar pela resposta de Deus, percebe que o primeiro movimento acontece dentro de si. A alma que antes se agitava em revolta, agora se aquieta em reverência. A inquietação dá lugar à contemplação, e o desespero começa a ser absorvido pela confiança. Esse processo de mudança interior é sutil, mas profundo e essencial para qualquer pessoa que decide permanecer diante de Deus em meio à crise. O fato de Abacuque esperar para ouvir, ao invés de insistir em mais questionamentos, revela que algo já havia mudado em seu espírito. Deus não o repreende por suas perguntas anteriores, mas também não responde com justificativas detalhadas. Ao contrário, ele o convida a enxergar de outro ângulo. Essa transformação interior se assemelha ao que ocorreu com Moisés no deserto, quando, após muitos lamentos, sua maior recompensa não foi a terra prometida, mas a presença de Deus revelada no monte, como relatado em Êxodo, capítulo 33. Abacuque começa a perceber que sua verdadeira necessidade não era simplesmente compreender os caminhos do Senhor, mas reencontrar o seu lugar nele. A transformação que se inicia não tem como foco a mudança das circunstâncias, mas a renovação do coração. E essa renovação não é fruto de fórmulas espirituais, mas de um encontro real com a soberania e a santidade de Deus. O profeta aprende que estar diante do Eterno é mais importante do que entender cada detalhe do que ele faz. Esse princípio é poderoso. Quando a alma se curva diante da grandeza de Deus, o sofrimento não desaparece, mas perde o poder de consumir a fé. O lamento ainda existe, mas é envolto por uma confiança que nasce da rendição. Abacuque não se torna indiferente à dor, mas começa a vê-la à luz da eternidade. A transformação não o faz esquecer o clamor, mas o torna mais apto a carregar a dor com dignidade espiritual, sem perder a esperança. Neste ponto, o profeta já não é o mesmo que começou o capítulo 1. A oração, que antes ecoava como um protesto, agora se prepara para se tornar um cântico. A fé que nasceu em meio à perplexidade está amadurecendo dentro do coração de Abacuque. E essa transformação interior, silenciosa e profunda, é a base de tudo o que Deus ainda irá revelar a ele. Porque antes de transformar uma nação, Deus transforma os que se dispõem a ouvi-lo. Com a alma agora sensível à voz divina, Abacuque começa a perceber algo que não via antes. Mesmo que o juízo venha, Deus permanece sendo o seu refúgio. O profeta não ignora a destruição iminente, tampouco tenta disfarçar o terror da invasão caldeia. Mas, em meio ao caos, uma nova certeza começa a brotar. A fidelidade de Deus não está presa ao cenário atual. Ela é constante, eterna, inabalável. E é essa fidelidade que passa a reger sua visão, substituindo o desespero por esperança.
Esse movimento de transição entre clamor e confiança é um dos mais belos do texto bíblico. O sofrimento não foi embora, a resposta de Deus foi dura, mas a alma do profeta aprendeu a repousar mesmo em meio à tormenta. Essa dinâmica é semelhante à do salmista no Salmo capítulo 42, que mesmo abatido, ordena a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A esperança de Abacuque nasce justamente onde a lógica dizia que ela não poderia germinar, em solo seco, estéril, em meio à ameaça e à dor. Essa esperança não é uma fuga da realidade. Ela é construída sobre uma visão ampliada de quem Deus é. O profeta entendeu que a justiça viria, mas também compreendeu que a fidelidade do Senhor não estava ausente, apenas seguia um ritmo diferente do seu. Ele começa a ver que o juízo não é o fim, mas parte de um plano maior de restauração. A esperança, então, não se baseia no livramento imediato, mas no caráter imutável de Deus. O mais impressionante é que essa esperança se manifesta antes de qualquer mudança no cenário. Nada ainda foi restaurado, o inimigo ainda marcha e a justiça ainda parece longe. Mas dentro de Abacuque, algo já floresceu. A confiança o capacita a esperar. Ele não precisa mais de explicações, porque tem uma revelação maior. Deus permanece no controle, mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. Essa revelação é o que sustenta os justos em todas as eras. Abacuque começa a entender que a verdadeira fé não é vista no dia do milagre, mas no dia da espera. É quando tudo desmorona e ainda assim se escolhe confiar. A oração que parecia ignorada deu lugar a uma confiança inabalável. O profeta que clamava agora se prepara para adorar. A esperança, plantada no terreno árido da dor, já começa a dar seus primeiros frutos. Ao final da jornada de Abacuque, no capítulo 1, percebemos algo surpreendente. O silêncio de Deus, que antes causava tanta angústia, agora é visto como parte da resposta. A ausência de explicações detalhadas não é negligência, é pedagogia divina. O profeta aprende que muitas vezes Deus responde com sua presença, não com palavras. E essa presença é mais poderosa do que qualquer explicação. O silêncio que antes machucava, agora é compreendido como um convite à confiança. Na Bíblia, o silêncio de Deus é uma linguagem própria. Em Eclesiastes, capítulo 3, aprendemos que há tempo de falar e tempo de calar. O tempo do silêncio não é perda de comunicação. É um período de ensino profundo, onde a alma aprende a ouvir o que não é dito com palavras. Abacuque entendeu que, ao invés de responder a cada pergunta, Deus o estava moldando. A dor, a espera e a perplexidade foram instrumentos dessa moldagem, e o silêncio foi o pano de fundo onde a fé foi esculpida. Esse tipo de entendimento transforma a relação com Deus. Já não se busca respostas apenas para aliviar a dor, mas para conhecer mais profundamente o caráter do Pai. Abacuque já não precisa que Deus se explique. Ele descobriu que estar na presença do Senhor é, em si, suficiente. O silêncio se torna um santuário. Nele não há ausência, mas plenitude. É o lugar onde as lágrimas encontram sentido e onde a alma encontra repouso, mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça. Abacuque encerra o capítulo 1 sem ter todos os seus questionamentos respondidos, mas com a alma mais firme do que quando começou. Deus o levou por um caminho de sinceridade, dor, confronto e espera, e tudo isso sem prometer um final imediato feliz. O que Deus ofereceu foi algo mais profundo, uma visão renovada, uma fé amadurecida e uma intimidade que só nasce nos desertos da alma. O silêncio de Deus não foi uma ausência, foi um processo. Esse encerramento nos convida a um novo tipo de espiritualidade, aquela que não mede a presença de Deus pela rapidez das respostas, mas pela profundidade do relacionamento.
Abacuque nos ensina que há orações que parecem ignoradas, mas na verdade são respondidas com algo muito maior do que palavras. São respondidas com transformação, porque às vezes Deus não muda a situação, mas muda o coração de quem ora. E essa, talvez, seja a resposta mais poderosa de todas. Há perguntas que carregamos há décadas, e só quem já enfrentou longos silêncios sabe o peso de esperar por uma resposta. Conta aqui nos comentários. Qual oração sua ainda parece não ter sido ouvida? Compartilhe este vídeo com alguém que também já aprendeu a esperar. E se ainda não se inscreveu, esta é a hora. Algumas respostas chegam quando a gente decide não caminhar sozinho.